Boa noite. O texto que eu vou ler aqui é um texto que eu já devo ter pregado pelo menos umas 2 vezes, né? É até meio conhecido assim, pelo menos da minha parte, né? Aqui na salinha mesmo, por exemplo, acho que já devo ter compartilhado umas 2 mensagens em cima disso daqui. E eu voltando para casa, acho que foi na segunda-feira, né? Lembrando das mensagens, né, já ministradas, e pelo fato aqui da gente estar filmando agora, né? A gente está divulgando, né, pela internet para quem quiser assistir as mensagens aqui da salinha. Eu até, né, meditando nessas palavras, essas mensagens que eu tinha preparado já há algum tempo, já ministrei e tal. E Deus me chamou a atenção, sabe, em um outro ponto, né, do mesmo trecho, uma mesma mensagem que já preguei, só que Ele chamando eu para um outro ponto, mostrando algo assim novo, assim, dentro da mesma mensagem. Então, Atos 22. Fiquei até meio assim, os caras, mas você vai ler isso daí de novo, cara? Você vai pregar isso daí só porque tá filmando agora? É assim, mas é história bem conhecida aí. Na verdade aqui ele só vai citar mesmo um fato que já tinha ocorrido, né? O escritor Lucas aqui, né, narrando a oração de Paulo, de um fato que aconteceu, né, com Estevão, que o próprio apóstolo Paulo, né, ainda chamado de Saulo, na oportunidade, estava presente. No versículo 20 de Atos 22, diz mais ou menos assim: Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Quando estavam matando Estevão, e falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Né? Eu me recordo assim da primeira palavra que eu ministrei em cima desse tema, né, falando de Estevão, né, falando da postura de Estevão, né, de como ele foi fiel até o fim, né? Não esmureceu, ele permaneceu, né, mesmo com toda aquela multidão querendo apedrejar ele, toda aquela multidão contra ele, ele com os olhos fitos no céu, né, vendo a glória de Deus, vendo Jesus em pé, né, ao lado do Pai para receber o Espírito dele. Eu achei muito louco mesmo, acho que, nossa, um negócio que chamou muita atenção, né? E todo mundo ali querendo matar ele, né, arremessando pedras, e ele nem aí, cara, só olhando assim, fala, recebe o meu Espírito aí, Jesus, né? Ainda fala, não conta o pecado dessas pessoas aqui não soma não, tipo assim, cara, nossa, muito top, muito focado no propósito da vida dele, né? Imagina assim, depois, após a conversão dele, tipo assim, nossa, já era, tomou mesmo a bandeira do Evangelho e saiu fora para pregar mesmo, para ministrar, né? Não ligando para nada, não ligando porque as pessoas iriam pensar dele, né? Até na oportunidade, né, da passagem da morte dele, os judeus lá todos contra ele, né, pela pregação dele, por causa do Evangelho e tal, e ele nem aí, né? As pessoas arremessando pedras, eu imagino ele, sabe, nem sentindo aquelas pedras sendo arremessadas, porque, sabe, o foco dele estava tão, sabe, no céu, assim, algo, nada podia atrapalhar, nem as pedras, né? Trazendo assim pra gente, né, quando a gente realmente sabe fitar mesmo os nossos olhos no céu, a gente vai ter, sabe, essa convicção, né, que as pessoas vão acabar agindo contra as nossas vidas, né, o inimigo vai se levantar, mas quando a gente tem algo assim maior para olhar, sabe, um foco maior, a gente, sabe, até pode se preocupar com esse tipo de coisa, mas não vai constar, assim, não vai fazer diferença, né? Quando o nosso foco está no céu mesmo, assim como Estevão olhando, fitando os olhos para Jesus, sabe, as pedras ali, acredito eu que já não causavam mais dor para ele, porque ele estava alcançando aquilo que ele já vinha buscando, né, durante o ministério dele, e ele acaba morrendo, e, né, Saulo até consentindo com a morte, né, o apóstolo Paulo, e o texto fala que aqueles judeus, né, pegaram as capas dele
né, os assassinos de Estevão tiraram as capas e entregaram assim para Saulo. Falou: segura aí, a gente vai ali matar Estevão e a gente já volta aí pegar a capa, né, de volta, né? Então é uma outra palavra que eu ministrei, né? Quantas vezes a gente não percebe assim as pessoas vindo até nós, né, e narrando assim as coisas que elas estão prestes a aprontar, né? Chega alguém para você e fala: cara, nossa, eu tô louco, cara, eu quero pecar, sabe, eu quero cair mesmo e tal, né? E muitas das vezes a gente tem, sabe, se omitido, a gente não tem, sabe, ministrado a palavra para essa pessoa, né? Fala: não faz isso, cara, sabe, dado esse incentivo para a pessoa não cometer esse tipo de coisa, né? Muitas das vezes a gente tem segurado a capa dessa pessoa, fala: não, você vai lá matar Estevão, beleza, pode ir lá, eu seguro sua capa aqui, quando você terminar lá, você volta aqui, eu entrego para você. E assim mesmo que acontece com as pessoas, quando vem até você e fala: cara, nossa, eu tô louco para pecar, cara, nossa, eu vou cair, eu vou, sei lá, fazer qualquer loucura assim. E a gente tem a oportunidade ali de barrar, né, de impedir aquela pessoa de estar fazendo tal coisa, né, que ela vai acabar fazendo. E muitas das vezes a gente acaba se omitindo. A pessoa vem com a capa dela, entrega a nossa mão, a gente segura e deixa ela ir, né? A pessoa acaba indo lá, se afundando, rebenta tudo e tal, né? A gente fica com dó, fica com pena da pessoa. Achei interessante lá no congresso de missões, né, uma frase que um dos pastores disse lá, né, que Jesus ele nunca teve dó, né, nunca teve pena de ninguém, ele sentia compaixão, que é uma coisa assim diferente, né, aquele sentimento de fazer algo pelas pessoas, né? É isso que Jesus sentia, olhando pra gente, né? Como é que a gente está, sabe? Cadê essa compaixão? As pessoas virem até nós, sabe, sei lá, contando os problemas, contando o que tem acontecido, o que tem pegado para elas. E muitas das vezes a gente fica com dó da pessoa, fica com pena, mas não sente uma compaixão, não faz nada para que algo mude, sabe, algo aconteça na vida dessa pessoa. E a gente acaba deixando, sabe, segurando a capa da pessoa, a pessoa vai lá, se arrebenta tudo, assim como os judeus foram lá e acabaram matando Estevão, sabe, cometendo esse pecado. Saulo ele tinha a oportunidade ali de barrar aquilo ali, né, falando: vocês não vão fazer isso não, é errado, tipo assim, contra a lei, cara, vocês vão sofrer uma consequência, o cara é um homem de Deus e tal. Tá certo que Saulo ainda não era convertido, né, não teve encontro com Jesus, mas querendo ou não, ele conhecia a lei, ele era fariseu, ele, sabe, ele era doutorado, alguma coisa da palavra de Deus ele conhecia, não dizer quase tudo, mas ele teve a oportunidade ali de barrar aquela situação e se omitiu, né? Olhando pra gente, sabe, o que a gente tem feito quando as pessoas vêm até nós, sabe, e até inocentemente as pessoas vêm e falam, né, cara, nossa, vou pecar, sei lá, vou sair com aquela menina lá, vou transar com ela, nossa, ela tá chamando lá, pô, tô sozinho hoje em casa, vou chamar ela em casa, né? Meu pai e minha mãe vai sair e tal, e a gente fica naquela, fala: cara, e agora, né? O que eu faço aqui? Todas as vezes a gente se omite, fala: legal, bacana, beleza, e a gente sai fora, acaba tomando a capa daquela pessoa pra gente e fica segurando ela, né? E a pessoa vai lá, se arrebenta tudo e a gente não fez nada para impedir isso, né? Mas o foco mesmo da palavra dessa noite aqui é um outro extremo, né? Eu vejo aqui, sabe, no texto, né, Paulo narrando, novamente eu vou ler, né, quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele, né? Aqui Paulo narrando, sabe, a atitude dos judeus naquela oportunidade, né, que eles se iraram contra Estevão, contra a pregação do Evangelho, e eles acabaram partindo mesmo para cima de Estevão, para matar ele, né, para acabar com a vida dele mesmo, porque eles não aceitavam aquele tipo de pregação que estava sendo anunciada, né? Mas antes deles, sabe, partirem, né, com essa intenção de realmente realizar aquilo que eles tinham planejado, aquilo que eles tinham na mente, eles, sabe, tiveram uma atitude, né? Imagino todos eles, sabe, reunidos assim, a Bíblia diz unânimes, né? E fala assim, pô, né? Imagina assim a troca de olhares, um olhando para o outro e falar: é isso mesmo? Vamos, é isso mesmo, a gente vai matar ele, isso, vamos matar ele mesmo. Aí imagina assim eles olhando para Saulo, né? Eles olhando assim cheio de vestes, sabe, um negócio pesado assim, eles olham para Saulo, imediatamente já arranca assim, já deixa na mão dele, né? Eles tiveram essa atitude antes de partir para cima de Estevão, deixaram as capas, né, para Saulo tomar conta, né? E eu fiz aqui até algumas anotações aqui, só para recordar mesmo, né? Os judeus que mataram Estevão deixaram Saulo tomando conta de suas capas,
Ou seja, já não havia supostamente nada para impedi-los de cometer este pecado, já que estavam decididos do que iriam fazer a Estevão. Né? Eu imagino assim, sabe, de uma maneira bem, se eu posso dizer, infantil, sabe, na minha imaginação mesmo, eles olhando assim, cara, a gente tá unânime, né? A gente vai fazer isso mesmo, sabe? A gente vai cometer esse pecado. Vamos sim. Mas, cara, tem alguma coisa que está atrapalhando a gente. O que é? Essa capa aqui, cara, eu não vou conseguir ali, né, realizar esse feito, né, que eu estou planejando aqui e tal. Aí eles olham para a sala e falam, beleza, vamos deixar as capas com esse cara aí mesmo. Tá bom. Aí eles tiraram tudo lá, deixaram com Saulo a capa e partiram para cima de Estevão, né? Tipo assim, meio que se livraram daquilo que impediam eles, supostamente, sim, não vou dizer que com capa ou sem capa, eles já estavam mesmo com a intenção de matar Estevão. Mas querendo ou não, aquilo ali serviu de impedimento, porque a Bíblia diz, sabe, deixa bem claro que eles deixaram as capas com Saulo, né? E eles deixaram aquilo, sabe, se livraram daquilo para pecar, para cometer um pecado, sabe, olhando sim para nossa vida, cara, né? Até fiz uma anotação aqui. Quantas das vezes nós temos nos livrado daquilo que poderia nos livrar de pecar, né? Aqueles judeus, eles arrancaram a capa e deixaram com Saulo. Falaram, beleza, agora nada vai nos impedir, vamos lá e vamos pecar, né? Claro que eles não disseram assim, mas eles realmente cometeram um pecado de assassinato, foram lá e mataram, né? Nada já impediam eles. O que tinha de impedimento, a Bíblia diz, deixaram as capas com Saulo, tiraram as capas e deixaram na mão dele. Falaram, beleza, agora nada nos impede, vamos lá e vamos arregaçar ele e tal. E de fato foram lá e mataram mesmo Estevão, né? Só que olhando pra gente, sabe o que a gente tem deixado, né? O que a gente tem nos livrado assim, né? Tirado da nossa vida, que de fato aquilo ali ia impedir o nosso pecado. Um exemplo, oração, né? Quantas vezes a gente tem deixado de orar, né? E quando a gente está lá prestes a cair em pecado, ou quando mesmo cai, alguma vulnerabilidade sua, não sei, sabe, eu não conheço a sua vida, mas você e Deus aí, né? Quando a gente realmente comete esse pecado ou está a ponto de cometer, a gente para e pensa, nossa, cara, se eu tivesse buscado mais a Deus, se eu tivesse mais íntimo com Ele, talvez eu não estaria passando por isso aqui, talvez eu não chegaria até esse ponto, né? E muitas das vezes a oração tem deixado de lado, a gente tem, sabe, se livrado dessa capa de oração, a gente, sabe, não tem buscado mais a Deus, não tem orado a Ele, e muitas das vezes tem ficado muito fácil o pecado entrar na nossa vida. O inimigo sabe agir, nos tentar e acaba derrubando nós mesmos, sabe, acaba ficando fácil. Outra coisa também é o jejum, sabe, sei lá, cara, até eu estava ouvindo uma mensagem do Subirá hoje, né, ele falando a respeito dos judeus lá, até na oração do fariseu, né, fariseu e publicano, né, o fariseu diz, não, eu jejuo 2 vezes por semana, né, eu faço isso, dou dízimo, tudo que ganho, ajudo os pobres, né. Até o Luciano Subirá comentando assim, nossa, né, você imagina uma igreja assim, uns caras assim, sabe, que realmente cumpre a lei, vamos dizer assim, né, que realmente buscam a Deus. Claro que eles não estavam buscando, sabe, de uma maneira que o próprio Jesus queria que eles fizessem, né, com intimidade mesmo, com humildade. Claro que eles, sabe, se ensoberbeciam mesmo, os caras, nariz empinado e vambora e tal, né, até se gabando daquilo que eles faziam. Mas imagina uma igreja, sabe, de pessoas mesmo que pelo menos jejuavam 2 vezes por semana, sabe, uns caras assim que buscavam a Deus de fato, né, ou pelo menos se esforçavam para isso. Hoje na igreja a gente não encontra gente assim, né, sabe, não dando bola, assim, não, sabe, jogando os fariseus lá para cima, porque fariseu, cara, é hipocrisia total, não tem nem como que falar. Mas querendo ou não, algum princípio da Bíblia eles cumpriam, né? E a gente, sabe, muitas das vezes a gente tem deixado essa capa de lado, sabe, a capa do jejum, algo que poderia, sabe, nos impedir de cair em muitos pecados. Aí eu posso arriscar até a área sexual, né? Pelo jejum trazer ali o domínio próprio, sabe, você conseguir se segurar mesmo, sabe, está a ponto ali de estar com o mouse na mão, a tela na sua frente ali, está a ponto de clicar ali no site pornô, você conseguir se manter, sabe, não fazer isso. Só que muitas das vezes ainda falta, sabe, a gente deixou de lado esse jejum, deixou na mão de Saulo essa capa, e consequentemente a gente acaba partindo para cima de Estevão, cometendo o pecado. Sabe, outra capa também que a gente acaba deixando de lado é a leitura da Bíblia, né, sei lá, cara, tem até o sistema do pastor lá, a leitura diária, né, 2 capítulos do Antigo, 1 do Novo Testamento, sabe, eu acho interessante, né, mas dá para fazer melhor, né, falar daqueles que nem fazem isso, sabe, eu, por exemplo, eu posso me colocar aí nessa situação, sabe, sei lá, quanto tempo eu tenho passado com a minha Bíblia na mão e fazendo a minha leitura,
né? Eu até brinco, chego aqui na salinha e falo, hoje eu precisava preparar uma mensagem, eu peguei a minha Bíblia para ler e tal. Só que, sabe, essa brincadeira muitas das vezes não é brincadeira, acaba se tornando uma verdade. Porque eu tenho deixado essa capa de lado, tenho entregado na mão de Saulo. E tenho partido de cabeça do pecado. Algo que poderia, sabe, me impedir de fazer, me impedir de pecar. Sabe, eu creio, tenho certeza que a capa, tipo assim, era o menor problema dos judeus ali naquela época, naquela oportunidade. Só que a Bíblia cita, fala, eles deixaram a capa e depois partiram para o pecado. E a gente, sabe, será que a gente tem deixado as capas, sabe, oração já falei, o jejum, a leitura da palavra, será que a gente tem deixado essa capa de lado? Sabe, algo que podia impedir a gente de cair no pecado e partindo de cabeça para ele. Outra capa, vigilância. Sabe, eu pego esses 4 itens, sabe, oração, jejum, leitura da Bíblia e vigilância, cara, como, sabe, o cerco mesmo, pra gente se fechar mesmo, se manter, sabe, forte, de pé mesmo, contra o diabo, né, e até mais próximo de Deus, né, porque o que vier aí, pode ser que não, mas vai derivar disso, oração, jejum, leitura da palavra e vigilância. Sabe, são essas 4 capas que a gente muitas das vezes tem deixado de lado, e deixado na mão de Saulo e partindo para cima de Estevão, partindo para cima do pecado, de fato caindo, de fato pecando. Outra anotação que eu fiz aqui: outras vezes nós temos o costume de colocar a culpa nos outros, né? A culpa dos nossos erros nos outros. Os judeus poderiam ter usado esse álibi, né, de que Saulo não tomasse conta de se Saulo não tomasse conta de suas capas, talvez não matariam Estevão. E nós? Qual tem sido a nossa desculpa para os nossos pecados? Né? Imagina assim, depois de eles cometerem o pecado lá, né, matarem Estevão lá, né, tudo arregaçado lá, tomar umas pedradas lá e tal. Imagina, sabe, as pessoas abordando os judeus, falando, por que vocês fizeram isso, cara? Pô, o cara estava pregando de Deus mesmo, o cara não é amigo seu, sei lá, umas pessoas meio que por fora, assim, chegando agora, falando, por que vocês fizeram isso? Ah, a gente fez isso porque Saulo segurou a nossa capa. Né? Se ele não tivesse segurado a nossa capa, a gente não cometeria isso. A capa ia atrapalhar, a gente não tomaria essa atitude extrema. E a gente, sabe, eu estou bem supondo mesmo, a Bíblia não narra esse tipo de coisa, mas pode ser que tenha acontecido ou não. Mas e a gente? Muitas das vezes a gente coloca a culpa dos nossos pecados nos outros, dos nossos erros. Pô, por que você pecou, cara? Ah, porque falando de tal olhou torto pra mim. Ah, o pastor não me cumprimentou na igreja. Ah, sei lá, a banda de louvor tava ruim pra caramba. Ah não, aquele pregador lá, nossa, Deus me livre, cara, Deus me livre mesmo. Para, o cara, sei lá, mete uns palavrão no meio, mete umas gírias lá, eu não curto, né? Ah, não sei, eu pequei porque o irmão pisou no meu pé. Ah, sei lá, não gosto daquele irmão lá, sabe? A gente acaba dando várias desculpas. E muitas das vezes, não, melhor, todas as vezes, a culpa dos nossos pecados é de quem? É da gente mesmo. Né? A gente, sabe, vai tentando achar onde não existe justificativa para um erro que a gente mesmo cometeu. Não, a culpa é do outro, sabe? A gente nunca acaba sendo culpado da coisa que a gente mesmo fez. Sabe? Eu acho incrível, eu acho interessante esse tipo de coisa. Olhando assim para a minha vida mesmo, né? Até uns tempos atrás eu não conseguia enxergar esse tipo de coisa, mas hoje eu vejo claramente que eu tenho, sabe, uma desculpa sempre engatilhada. Quando acontece alguma coisa, vem alguma cobrança para cima de mim, é automático. Eu já logo meto a desculpa. Falo, Rodrigo, por que você não fez isso? Ah, porque aconteceu isso, isso, aquilo, sabe? Joga assim, automático, parece que dispara assim, eu nem percebo. Né? De uns tempos para cá, Deus, sabe, tem me cobrado disso, sabe, colocou assim para mim, falou, cara, você é assim, sabe, me mostrou mesmo, cara, ó, você só dá desculpa, cara, você não assume seus erros. Eu olhei, parei e falei, nossa, Deus, é verdade, não tem como discutir essa palavra, sabe, veio de encontro, é essa fita mesmo, não tem como. De uns tempos pra cá, sabe, glória a Deus, mas graças a Deus que Ele conseguiu, sabe, abrir isso pra mim. E eu tenho me policiado, sabe, nisso, tenho tentado, sabe, fazer menos pra diminuir mesmo esse tipo de coisa, sabe, essa desculpa engatilhada. Que era muito fácil, cara, é muito padrão, sabe, automático mesmo. Pô, por que aconteceu isso, tal, ah, por que a festa tropical não deu, sabe, não deu tanto certo como poderia? Fala, mas por que é isso, sabe, né? Tipo assim, faltou, fala, não, cara, porque a gente não se esforçou tanto. Porque a gente não deu o nosso melhor, porque ainda faltou alguma coisa para se fazer. A gente não assume os nossos erros, a gente joga uma desculpa. Isso tem sido, sabe, o nosso álibi, né? Até aqui os judeus, cara, imagina mesmo as pessoas perguntando para eles, pô, por que vocês mataram Estevão? Ah, porque Saulo segurou nossa capa, já joga a culpa já nele, tipo assim, nossa, nada a ver. Eu creio, sabe, eu tô ligado que Saulo consentiu na morte de Estevão, ele tinha a autoridade ou a oportunidade de
de não, sabe, impedir aquele acontecimento de Estevão, sabe, não morrer naquela oportunidade, naquela época e tal. Mas ele não fez nada, né? Tipo, você não estou tirando a culpa de Saulo, foi culpado mesmo, consentiu, cúmplice, segurou a capa dos caras. Só que os judeus, sabe, imagina se as pessoas perguntando, abordando ele, cara, eles, né, o que aconteceu? Falaram, Saulo segurou a nossa capa, a gente foi lá e matou mesmo. Né? Tipo assim, uma desculpa muito nada a ver. E de fato, desculpa é muito nada a ver. Qualquer desculpa que você dá por um erro seu, cara, pô, o erro foi seu, assume, cara, sabe? Mete a cara mesmo e fala, eu errei, não tem como. Eu errei mesmo, cara, eu tô fraco nessa área aqui, eu tô caminhando por esse lado aqui, tá errado, tô ligado, preciso de tratamento. É por isso que eu tô confessando, é por isso que eu tô me abrindo. Né? Até aqui a oportunidade de vulnerabilidade. Acho, sabe, muito da hora mesmo, muito louco essa iniciativa que a gente não tem visto dentro da igreja. Dentro das igrejas, né? Até estava brincando com o Marco, falando, pô, do jeito que tá, a gente vai começar a se fechar em salinhas para o povo se falar, se comunicar, né? Porque numa igreja, sabe, com todos os membros, no corpo de Cristo, as pessoas não se abrem, não se comunicam, não existe comunhão. A gente vai ter que acabar fechando uma salinha aqui, outra salinha ali, e as pessoas ali, uma confessando os pecados umas às outras, né? E ali vindo a cura, né? As pessoas se sarando desta maneira, segundo a palavra de Deus que nos aconselha a fazer isso. Sabe, tá faltando a gente se humilhar mesmo. Tá faltando a gente reconhecer os nossos erros. Falei, cara, tô precisando de ajuda. Cara, sou falho mesmo, não tem como. Tô passando por isso. Pô, posso dizer pra você, ninguém é top, cara. Não tem como. O único top que existiu, ele veio e morreu por mim e por você. Aquele era top, não tenho o que falar dele. Mas o resto, sabe, sempre tem uma área ali que pega, não tem jeito. E a gente vai ter que, sabe, se comunicando, falando uns com os outros, até que a gente, sabe, venha se aperfeiçoar nisso. Que a gente venha parar de dar desculpa. E a gente comece a reconhecer mesmo, sabe, com humildade, os nossos pecados. Né? Até anotei uma frase aqui do pastor Lucinho, né? Vou citar essa frase só para aumentar o número de visualizações aí. Mas brincando aí, é uma mensagem que ele prega, né? Até esqueci o nome da mensagem. Desculpa que damos para pecar, né? Uma mensagem que eu escutei lá na minha congregação, depois eu escutei o Lucinho, falei, nossa, bênção. Eu estava até pensando em assistir essa mensagem antes de preparar isso aqui, mas ia sair meio que clone, né? Mas nem assisti e tal. Mas tudo bem, uma frase que ele disse lá que deixou, sabe, meio que marcado mesmo para mim. Deus não perdoa desculpas, Deus perdoa pecados confessados. Nossa, isso quando ele falou, nossa, que louco, nossa, que pancada. Né? Gostaria que você até abrisse aí 1 João 1,9. De João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então tem que confessar. Não tem como. Sabe, se você der desculpa, der um migué, sabe, jogar um corbã ali, tocar na ponta do altar, você não vai alcançar misericórdia, você não vai alcançar perdão. Deus vai olhar, imagina assim, Deus olhando para sua cara assim, esperando, sabe, você se revelar mesmo, você vir com humildade e falar, Deus, o negócio é o seguinte, eu fiz isso porque, sabe, eu errei mesmo, foi uma falha minha, sabe, é muito difícil às vezes para a gente reconhecer esse tipo de coisa. Sabe, a gente é muito orgulhoso às vezes, a gente, sabe, cheio de soberba. Né? Até no meu caso aqui já mete logo uma desculpa automática, sabe? Por que aconteceu isso? Porque isso, aquilo, porque fulano de tal fez isso, aquilo e tal. A gente, sabe, arma um monte de defesa, um muro assim, pá, já era. Aqui ninguém me alcança, sabe? Aqui ninguém vai me tocar. A gente acaba, sabe, erguendo esse muro na nossa frente. Fica essa muralha. Imagina Deus assim tentando, sabe, entrar no nosso coração. Sabe, buscando, procurando um coração contrito e achando, sabe, o coração cheio de soberba. Sabe, sem chance de penetração mesmo, porque o muro foi a gente mesmo que levantou. E o Espírito Santo não é um espírito de possessão, né?
Ele é educado, cara, ele vai aonde você deixar. Só que, sabe, até onde a gente tem deixado o Espírito Santo trabalhar na nossa vida? Sabe, nos consertando, nos purificando. Sabe, muitas das vezes a gente tem, sabe, dado muita desculpa. Falo de mim mesmo, sabe, expressando mesmo vulnerabilidade. Eu sempre faço isso, né, de uns tempos pra cá, dentro da mensagem, é algo que tem pegado pra mim. Isso e a questão da imagem também, sabe, fortalecer algo assim, que aos olhos dos outros pode até ser bacana, mas que Deus olhando assim fala, cara, você não presta. Tipo assim, pô, você não serve pra mim. Você é muito duro. Sabe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida mesmo. Sabe, porque eu quero, sabe, ser tratado, eu quero ser trabalhado nessa área. Não quero, sabe, ser igual os judeus ali, por que vocês fizeram isso? Porque fulano de tal, né, consentiu na morte do cara lá, então a gente teve essa liberdade de fazer e tal. Não é assim. Sabe, que a gente não venha, depois de partir, sabe, contra Estevão, de matar ele, né? Ou seja, quando a gente acaba caindo mesmo no pecado, a gente não venha se apresentar a Deus com o coração cheio de soberba, mas que a gente venha com humildade mesmo, sabe, arrependido. Não somente pedindo perdão, mas se arrependendo daquilo. Para que a gente venha alcançar mesmo essa misericórdia, sabe, que imagino Deus, sabe, uma vontade imensa assim de nos perdoar, de liberar mesmo perdão, a graça, para que a gente volte a caminhar. Só que muitas das vezes ele tem encontrado um coração duro. Sabe, que Deus tenha misericórdia mesmo da gente, né? Misericórdia e paciência, cara. Eu tenho pedido muita paciência para Deus, porque, nossa, é complicado, cara. Nossa, às vezes é muita omissão da minha parte também, dizer assim, não dizer toda omissão, né? Aqui é sempre pregado a respeito, sabe, de dar uma resposta para Deus, sabe, de dar uma resposta para a palavra que está sendo pregada e tal. Sabe, o que a gente tem feito? Sabe, de uma maneira simples, era bem isso mesmo que eu queria estar ministrando aí, né? Deus tocando novamente no meu coração a respeito dessa passagem, né? Mas algo assim muito rico, eu consigo enxergar assim da parte de Deus. Querer tratar isso primeiramente comigo, claro, mas que a gente não venha como os judeus mesmo, jogando, sabe, corban, né, tocando na ponta do altar, dando vários migué, mas que a gente venha se apresentar, sabe, com humildade diante dele, para que a gente venha alcançar essa misericórdia, né? Novamente a frase aí, Deus não perdoa desculpas, Ele perdoa os pecados que são confessados. Que a gente venha, sabe, se colocar mesmo numa posição de humildade e abrir o coração, rasgar mesmo as nossas vestes, os nossos corações, para que a gente venha alcançar essa misericórdia. Amém?